Agora eu vou trazer uma outra informação, porque a vice-presidente Kamala Harris abriu uma vantagem de 2 pontos percentuais sobre o republicano Donald Trump, depois que o presidente Joe Biden encerrou sua campanha à reeleição. Pelo menos foi o que revelou uma pesquisa Reuters Ipsos. A pesquisa, que foi realizada entre segunda e terça-feira, aconteceu depois da Convenção Nacional Republicana, onde Trump aceitou formalmente a indicação de seu partido na quinta-feira e o anúncio de Biden no domingo, em que ele havia dito que deixaria essa disputa e apoiaria Kamala Harris. A campanha dela afirma que ela garantiu a nomeação democrata e liderou Trump por 44% contra 42% nessa pesquisa nacional, uma diferença dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais. Harris e Trump estavam empatados em 44% em uma pesquisa que foi realizada entre 15 e 16 de julho. E Trump liderava por 1 ponto percentual em uma pesquisa realizada nos dias 1º e 2 de julho, ambas dentro da mesma margem de erro. Cristiano Beraldo, quais foram as repercussões dessa pesquisa que coloca numericamente Kamala Harris à frente de Donald Trump, mas empatado se nós levarmos em consideração a margem de erro? Agora que a campanha começa, né? A gente tem que entender que o país está muito dividido entre quem apoia Trump e quem é contra o Trump. Não era nem uma questão de quem apoia Biden, porque já de muito tempo não era possível você apoiar o Biden. O que havia ali era: eu sou democrata, eu sou contra o Trump e eu vou votar no Partido Democrata. Agora, depois daquele episódio do debate, onde ficou absolutamente claro que Trump não tinha um opositor, que Biden nada mais era do que um incapaz, temos um novo personagem, que é Kamala Harris, que é um personagem fraco. Kamala Harris, ela por 4 anos, ou quase 4 anos, que ela é vice-presidente dos Estados Unidos, ela não criou para si uma imagem de referência na política norte-americana, além do fato de ser vice-presidente. E até isso ela usou mal, porque a gente não viu Kamala Harris circular o mundo, estar ali participando de eventos importantes, momentos estratégicos e tal. Ela é uma pessoa que tem dificuldade de apresentar ideias muito concretas, fazer discussões muito profundas, apesar de ser uma mulher preparada. Ela exerceu o cargo de promotora na Califórnia, depois foi senadora. Ela não é uma mera ignorante, não, ao contrário. Ela é preparada, mas ela não consegue expressar isso em ideias para a política, em ideias para o país. Por isso eu acho que debates com ela serão essenciais. E digo mais, Caniato, será extremamente importante até para Donald Trump que Robert Kennedy Jr. participe desses debates, porque o nível da discussão entre Donald Trump e Robert Kennedy Jr., a Kamala Harris não tem a menor condição de acompanhar. Você, Davila, o que a gente precisa considerar? Que leitura é preciso ser feita desses números da pesquisa Reuters? Kamala Harris um pouco à frente de Donald Trump, claro, empatados na margem de erro, mas surpreende a você esse número de 44% versus 42% de Donald Trump? O efeito novidade pode ter um peso importante nessa avaliação? Com certeza tem, porque foram 2 novidades. A primeira novidade é a renúncia de Joe Biden. Isso mostra a tal da história da grandeza, do sujeito não tão apegado ao poder, que abre mão do poder para apoiar uma outra pessoa. Segundo, foi o endosso dele de Kamala Harris, que isso foi muito importante para rapidamente, em questão de 48 horas, aglutinar os principais caciques do partido em torno do nome de Kamala Harris, e mostrou também o poder avassalador de arrecadação que ela teve nessas 48 horas, mostrando a sua capacidade de aglutinar o partido. Então, é óbvio que isso faz com que o Partido Democrata recupere o ânimo que havia perdido com o nome de Joe Biden na disputa presidencial. Porque, no fundo, se Joe Biden fosse o candidato, os democratas iam ter que passar a campanha inteira justificando que Joe Biden tinha condições de governar os Estados Unidos. E aí o Trump ia passar por cima que nem um trator. Porque é óbvio que ele ia estar falando de proposta, ele ia estar falando dos Estados Unidos, inclusive moderando o discurso como ele já havia feito no passado, porque viu que era um adversário que ia ter que ficar se justificando se ele tinha capacidade ou não de continuar como presidente dos Estados Unidos. Agora mudou o jogo completamente.
Kamala Harris é uma candidata competitiva, capaz, como eu disse, de unir o Partido Democrata aqui. Qual é o problema agora, o desafio que ela tem? Se ela moderar o discurso, capaz que ela não modere, mas que vamos dizer que ela traga um vice-presidente para a chapa que ajude a trazer uma versão um pouco mais moderada e menos solista, como disse o nosso amigo Alan Gani ontem, da versão democrata. O que isso vai fazer? Pode gerar desconfiança nessa militância que Kamala Harris está ganhando, porque a gente está no mundo polarizado. Então aqui vale um exemplo importante. Nos anos 90, toda disputa política era para conquistar o centro. Quem era o mais centrista de todos? Então, você tinha lá Bill Clinton mostrando um sujeito do centro, moderado, a favor do equilíbrio das contas públicas, ajuste fiscal. Por quê? Porque precisava capturar o voto do centro. Então, o perfil moderado era o que o eleitor queria. Mas agora o eleitor não quer perfil moderado. O eleitor quer esse radicalismo que vem pautando as eleições. E vale a pena aí olhar para o que aconteceu no próprio Partido Republicano. O Beraldo se lembra muito bem da primeira convenção de Donald Trump. Todo mundo dava que Donald Trump ia perder a convenção. Imagina, esse cara aí é um populista que vai perder. Imagina, tem Jeb Bush, a tradição da família Bush. Isso aqui é quase um Reinaldo do Bush. Era o Bush que ia ser o grande candidato e tal. E os moderados foram destruídos nas primárias. E acabou saindo Trump como o candidato do partido. Desta vez, não tinha nenhum moderado. O mais moderado era Nikki Haley. O resto era tudo trumpista. Então, não tem mais espaço para essa história da moderação nesta eleição. Então, é muito difícil a posição de Kamala Harris, porque se ela moderar, ela pode perder a base e não convencer essa turma que eu digo do trabalhador chão de fábrica que ela perdeu. E nisso, o Partido Republicano está muito tranquilo, o discurso está coeso, a proposta está coesa. Então, esta é a grande vantagem que hoje o Partido Republicano tem sobre o Partido Democrata. Antes de passar para o delegado Palumbo, quer fazer um comentário em cima dessa observação do Dávila, Beraldo? Não tem espaço para aquele candidato que fica com o pé em cada canoa, fica em cima do muro, né? Tem que ter posições bem definidas, né? Exato. E o mais interessante é que essas posições bem definidas, elas não devem ser posições profundas sobre um tema específico. Elas, em geral, são posições meio que genéricas, né? Não se discute a profundidade, questão de segurança, questão de droga, é só como você é percebido. E aproveito só para fazer um pequeno registro, Canhato. Em 2006, quando o presidente Lula foi reeleito, eu desisti do Brasil, fiz minhas malas e vim para os Estados Unidos. E agora eu estou na iminência de desistir dos Estados Unidos se Kamala Harris for eleita e voltar para o Brasil ano que vem. Pois é, enquanto nós falávamos sobre essa história de... Que bom! Vai ser um reforço e tanto aqui. Lógico. É isso. Agora, enquanto nós falávamos sobre esses candidatos que tentam ficar muito ao centro, um pé em cada canoa, em cima do muro, Demetrios, coordenador aqui, acabou de lembrar que o partido que representa, ou que representou por muito tempo isso aqui no Brasil, encolheu demais, né? Então, talvez não seja um fenômeno somente dos Estados Unidos. É bom a gente também refletir sobre posições parecidas aqui no Brasil. Você, delegado Palumbo, a Kamala Harris liderando essa pesquisa, claro que trata-se de uma pesquisa, é preciso aguardar as demais, o avanço dessa campanha, a confirmação do nome dela, mas certamente dá uma belíssima oxigenada na campanha democrata, né? Com certeza, a partir do momento que o nome dela foi lançado, ela ganhou força, todos ganharam força, exceto Trump, que não deveria ter falado de forma alguma que, olha, vai ser muito mais fácil ganhar dela. Não, ele não deveria falar isso. Tem até um princípio bíblico. A soberba precede a queda. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Porque nem sempre numa eleição ganha o mais sábio, ganha o mais preparado. Ganha aquele que tem menos rejeição. Geralmente é assim. E eu pude perceber nas campanhas que participei que dificilmente alguém pergunta o que eu vou fazer. Eles perguntam, você é Lula ou Bolsonaro? Você é direita ou você é esquerda? É essa a pergunta deles. Por isso que eu concordo também com o Dávila. Eu acho que vai continuar essa polarização e dificilmente vai sair com debates extremamente um atacando o outro o tempo todo.
Esse é um ponto interessante para a gente também refletir com o Cristiano Beraldo. Ontem, Beraldo, nós falávamos, claro, refletindo sobre a estratégia do Partido Democrata, né? Quais seriam os pontos importantes que Kamala Harris tentaria se utilizar para seduzir parte do eleitorado e tal, mas a gente também analisou o outro lado da moeda, o quanto a indicação ou a confirmação do nome de Kamala Harris alteraria a dinâmica de campanha republicana, mudaria a estratégia dos republicanos de Donald Trump. Aí o delegado Palumbo traz esse exemplo. Você acha que em algum momento Donald Trump terá de tirar um pouquinho o pé do acelerador e buscar uma campanha talvez menos agressiva e aguda, mas tentando desconstruir a agenda democrata, Beraldo? Não, sem dúvida a estratégia muda. Porque, vamos lá, o que está no jogo agora? De um lado, você tem um adversário com um perfil completamente diferente. Kamala Harris é mais jovem, está em pleno vigor das suas faculdades mentais, da sua capacidade física. Então, não é o jogo que se jogava com Joe Biden. Essa manifestação dele, ele tem na soberba, delegado, meio que parte do personagem, né? Então, essa declaração dele é uma declaração que incendeia a sua militância mais íntima. Só que, óbvio, que esse discurso não é o discurso que vai trazer para ele os eleitores do centro que ele precisa para vencer essas eleições. Aí a gente precisa se lembrar do Donald Trump, que fez o discurso na convenção republicana falando sobre a sua experiência de quase morte naquele atentado, que faz pouco mais de uma semana, né? Enfim, o turbilhão das notícias da política fazem a gente esquecer, mas essa parte do atentado também é um evento que sensibiliza muito não só a população, o eleitorado em relação ao alvo do ataque, mas sobretudo para Donald Trump. De fato, ele esteve a milímetros da morte. Isso não é uma figura de linguagem, todo mundo viu como passou perto aquela bala de entrar no meio da cabeça dele. E ele faz um discurso muito mais sereno, muito mais no sentido de pregar a união do país, que não adianta seguir no ritmo que se está seguindo e tal. Então, me parece que este Donald Trump será o Donald Trump que vai prevalecer na estratégia de trazer o eleitorado que ele precisa. E Kamala Harris, ela não... Por mais que Biden tivesse doente e tal, eu não acho que ela está preparada para percorrer essa corrida que virou uma corrida de 100 metros rasos, porque estamos aí acho que menos de 3 meses das eleições, onde tudo precisa acontecer para ela se consolidar, não apenas como a alternativa a Joe Biden, para mostrar que ela tem vida própria, porque esse frisson agora das pesquisas, claro, a mídia só se fala nisso, as redes sociais só falam nisso, é foto de Kamala Harris para todo lado, ela conseguiu liberar dinheiro agora para ela fazer essa pré-campanha até se definir se ela será ou não a candidata, né, oficialmente. Então ela está aparecendo em publicidade, rede social, torto e direito. Então isso tudo cria um momento, mas esse momento não dura até lá. Ela vai ter que se transformar em alguém que é percebido de forma sólida pela população como uma presidente. Hoje ela não tem isso.